seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, aquela linda salva de palmas. Amigos, nós vamos entrar na presença de Deus e vamos tomar posse da bênção. Mas a Bíblia diz que na presença de Deus nós devemos viver sempre. Ela fala que o inimigo está sempre ao nosso derredor, buscando um espaçozinho. E lá em Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Claro que ninguém confirma que tem dado lugar ao diabo. Não, senhora, comigo ele não tira a farinha não, eu não deixo. Mas às vezes ele está até usando você para mentir ao falar isso. Porque nos seus momentos de solidão, o que passa na sua mente? Na hora que as oportunidades surgem, o que lhe move a fazer certas coisas? Nós temos que ficar ligados naquilo que Deus fala, dentro da palavra dele, segurando, porque essa é a nossa sabedoria, esse é o nosso entendimento, é assim que nós obtemos a vitória. E certamente hoje Deus quer nos abençoar e irá nos abençoar, depende unicamente da gente. Então, durante a pregação, a hora que você sentir já que Deus está chegando perto de você, que você tem condições de buscar a bênção, receba, porque muitas pessoas durante a mensagem já são curadas, são libertas, já tomam posição. E Deus nos trouxe aqui exatamente para poder operar na nossa vida. Sempre o inimigo vai tentar nos prejudicar, vai colocar alguma coisa em nós, daqui e dali, e nós devemos ficar firmes e determinados em Cristo para podermos tomar posse da bênção. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, ver uma pessoa sendo abençoada numa das reuniões que eu fiz lá em Porto Alegre. Por favor. Maria, o que Deus fez? Deus me curou da cãibra e eu também senti assim, que Ele me curou da coluna. Primeiro vamos falar da cãibra. A cãibra era onde? Nas pernas, sim. Era dia e noite também? Aham. Antes da oração estava doendo? Estava. Estava doendo. E pra cá foi difícil? Descer do ônibus foi com muita dor, mas eu disse que eu... E para andar, vinha arrastando também? Não vinha arrastando, mas eu vinha pela fé e que eu ia ficar curado. Ficou agora? Fiquei, em nome de Jesus. E agora é a coluna, o que você não podia fazer? Eu não podia me abaixar, não podia fazer meu serviço ali da casa. Faz tudo que você não podia fazer agora, em nome de Jesus. Aí, agora, olha que coisa linda. Curou. Jesus curou. O Senhor é maravilhoso. Jesus é lindo. Quanto tempo você não podia dar uma corridinha? Ai, muito tempo. Então corre aqui com o missionário. Vamos lá aqui, vamos fazer um exercício aqui, a volta da vitória. Vai. Muito tempo. Muito tempo, mas Jesus me curou para a glória. Você é uma menina de Jesus agora. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Eu perguntei a ela, você também foi curada da cãibra? Porque aquele dia foram vários curados de cãibra. Eu não sei, parece que Deus já marca as reuniões e traz aqueles que sofrem de um mal específico e nos leva a orar. E aí as pessoas são abençoadas. Ele trouxe você aqui hoje para ser abençoado. Principalmente você que está achando que está com uma vértebra aqui, uma hérnia de disco. Ô meu irmãozinho, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa. A palavra dele é exatamente para nos dar poder, para a gente tomar posse da bênção. Eu estou nesses dias numa série, que daqui a pouco eu vou voltar nela, lá de Isaías 63. Cada dia estamos aprendendo mais um pouquinho do que Deus está nos revelando, mas é tão bom, é tão poderoso, que eu quero que você aprenda, tome posse da bênção e saia daqui hoje abençoado. Quando Deus está ministrando, e Ele está ministrando, nós estamos na época que é ininterrupta a operação de Deus, ela fica toda hora operando, em qualquer lugar do mundo, que a pessoa crê, segurar a bênção, ali está o poder de Deus para fazer a maravilha, e Deus quer operar na sua vida, mas cuidado com o inimigo, hein?
e porque ele vai tentar lhe passar rasteira. Meus amigos, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 9, nós temos aqui o Pedro falando com a mulher de Ananias. E ele disse o seguinte: então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E na mesma hora a mulher caiu durinha ali, e os jovens foram e sepultaram. Já tinham feito isso com o marido dela. O que é que ocorreu com esse casal? Eles queriam dar um culto a Deus, eram sinceros, venderam uma propriedade, o dinheiro era deles, o dízimo é do Senhor, mas o dinheiro todo era deles. E eles disseram o seguinte: olha, nós vamos fazer aqui um acordo, a gente vai reter grande parte do preço, mas não vamos contar para ninguém, isso é para nós. E vamos chegar lá para toda a igreja e vamos dizer que estão me entregando todo o valor. Olha que coisa séria. O motivo era bom, prestar um culto a Deus, mas o propósito ali não era bom, porque eles queriam enganar não o homem, mas o Espírito de Deus. Isso jamais a pessoa deve fazer. E o Ananias chegou, Pedro perguntou: por que você deixou Satanás entrar no seu coração mentindo? E ele caiu duro. 3 horas depois chegou a mulher, não sabia de nada, que o marido já estava debaixo da terra. O Pedro perguntou: irmã Safira, foi por tanto que venderam a propriedade? E o Espírito Santo falou no coração dela: não minta, fala a verdade. Sim, senhor. Portanto. Aí ele diz: por que vocês se concertaram, fizeram um concerto, uma aliança, para tentar o Espírito do Senhor Deus? O diabo sempre vai fazer com que a pessoa faça uma aliança extraconjugal, uma aliança com o que vende drogas, com o desonesto, com o mentiroso, para tentar o Espírito de Deus. Não faça isso. Fuja de qualquer aliança em que o maligno está promovendo, porque você vai pagar um preço caro. E se por acaso você já entrou nessa aliança maligna, arrependa-se, limpe-se completamente, porque senão você não verá Deus. Só os puros de coração é que verão o Senhor Deus. Deixe-me orar com você. Pai, obrigado por esta palavra, porque Deus, nós não podemos entrar em acordo para tentar o teu Espírito, acordo com o inimigo, e não podemos sujar o nosso coração, porque seremos impedidos de ver a Ti. Ah, meu Deus, essa pessoa está orando, e eu sei, ó Deus, pelo Espírito que ela está dizendo. Então eu uno a minha fé com a dela e repreendo esse mal, e não só esse mal, todo mal saia dessa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Voltando aqui o caso de Ananias aqui. Então eles fizeram, então Pedro lhe disse, um acordo mau. Qualquer acordo fora da palavra de Deus, que vem do inimigo, é um acordo perverso, é uma coisa que vai lhe dar muita dor. E o Pedro diz: por que vocês se concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te sepultarão a ti. Ela podia na hora ter confessado. Pode ter certeza que o Espírito Santo convenceu. Mas tem gente que na hora de falar a verdade, diante de Deus, chega a dizer: eu estou diante de Deus, falando a verdade, eu não fiz isso. E essa pessoa depois paga um preço terrível. Se Deus ainda não lhe tirou, é porque está lhe dando uma oportunidade, e pode ser a última. Se limpe completamente, para o inimigo nunca impedi-lo de ser abençoado, porque ele quer fazer isso. Ô Rizute, cadê você? Vem cá em nome de Jesus. A Rizute tem umas canções bonitas, que já está preparando outro disco já. Amém. Não é o da criança não, eu quero aquela canção que serve para a criança e serve para o jovem, serve para o adulto, serve para o vovô e para a vovó. Amém, então vamos louvar Qual o filme que passou. Cantar pra... É o filme que passou? Isso. E não, esse filme não acaba não, né? Vamos cantar então com alegria, dando para Jesus uma linda salva de palmas. Vamos louvar assim nas palmas, ó. Como um filme que passou, tua vida
Deus te deu forças pra lutar. Deus te faz mais forte, é o nome da tua sorte. Não importa se caiu, Ele vai te levantar. Fiel e companheiro, te faz um guerreiro. Vai te deixar de pé, firme pra continuar. Deixa o que passou pra trás. Vem ver o bem que Jesus faz. Ele é o poderoso Criador do céu, da terra, Deus que vence tuas guerras. Deus te faz mais forte, é o nome da tua sorte. Não importa se caiu, Ele vai te levantar. Fiel e companheiro, te faz um guerreiro. Vai te deixar de pé, firme pra continuar. O teu coração amou o som que veio do altar. Viu que nunca esteve só. Deus te deu forças pra lutar. Deus te faz mais forte, é o nome da tua sorte. Não importa se caiu, Ele vai te levantar. Fiel e companheiro, te faz um guerreiro. Vai te deixar de pé, firme pra continuar. Deixa o que passou pra trás. Vem ver o bem que Jesus faz. Ele é o poderoso Criador do céu, da terra, Deus que vence tuas guerras. Deus te faz mais forte, é o nome da tua sorte. Não importa se caiu, Ele vai te levantar. Fiel e companheiro, te faz um guerreiro. Vai te deixar de pé, firme pra continuar. Deus te faz mais forte, é o nome da tua sorte. Não importa se caiu, Ele vai te levantar. Fiel e companheiro, te faz um guerreiro. Vai te deixar de pé, firme pra continuar. Amém. Glória a Deus. E nós estamos falando exatamente disso em Isaías 63. O versículo de número 1 e 3 são muito importantes, como todos são, mas esse aqui tem mensagens bonitas. Fala Isaías aqui, diz os teólogos que ele era o mais iluminado profeta das Escrituras. Foi. Ele profetizou durante 4 reis de Judá, no tempo deles. Ele teve o entendimento que Jesus iria de uma virgem, do que Jesus faria no Calvário e o que Jesus faria lá no inferno, quando ele destronou Satanás e todos os demônios. Quem tem medo até de falar o nome de Satanás, claro que esse nome não é nada agradável, significa adversário. E não está firme na palavra ainda, porque o diabo é que tem medo quando nós falamos o nome de Jesus. Falamos dele, da verdade que ocorreu com ele, está destronado, foi tirado o seu poder. E aqui o Isaías faz o quadro, o quadro comparando o que aconteceu lá quando Jesus o destronou. Começando no versículo 1, quem é este que vem de Edom, lá do país do Esaú, de Bosra, com vestes tintas? Ele que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força
Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Eu já falei várias vezes aqui nesses cultos. Ele vem com vestes gloriosas. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos recriados e Deus muda as nossas vestes. Ele vai nos dando o perdão, vai nos dando a unção do Espírito Santo, as revelações, e isso são as nossas vestimentas, como as de Jesus, e elas são gloriosas. Por que elas são gloriosas? Se nós não somos como Ele, une o Filho unigênito Pai. Nós somos feitos de um homem e de uma mulher, mas o nosso Espírito veio de Deus e fomos recriados. Eu digo que nós temos vestes gloriosas pelo seguinte fato: se Ele não tivesse tido a unção, Ele não teria feito as maravilhas. Porque Pedro escreveu: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Ele disse: o que eu faço, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Ora, se eu vou fazer as mesmas obras, eu tenho que ter o mesmo ensino técnico, eu tenho que ter as mesmas ferramentas e tenho que seguir as mesmas instruções. Qualquer um pode ser um bom torneiro mecânico, mas não basta chegar lá, ligar o torno e querer fazer. Ele tem que saber operar o torno, ele tem que ter um mapa, um programa, que peça que ele vai fazer. Então, se Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras, então vai ser dado a ele a mesma capacidade, a mesma instrução e as mesmas ferramentas. Ele tinha as vestes gloriosas, nós também temos, irmão. Quando nós nos encontramos em espírito, na revelação de Deus, estamos na fé, nós não temos de ter medo no que Deus nos mandou fazer ou de quem se levanta contra nós. Vai se levantar para cair, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno vão cair por terra. Ele veio com vestimenta gloriosa. Quem é este que é glorioso em sua vestidura? Quando você se sentir no Espírito, diga: Deus, obrigado, porque eu sei que agora eu estou vestido com a tua glória. É para a tua glória, eu estou com a tua glória, eu estou capacitado a fazer a tua vontade. Naquela hora, o que você sentir de Deus, determine e creia. Mas se não acontecer, nunca vai acontecer se você continuar covarde, derrotado, não crendo que Deus fala no seu coração. Quando Ele chama uma pessoa, Ele chama para fazer uma obra através da pessoa e Ele já saiu para realizar aquilo. E que mais que fala de Jesus aqui? Que marcha com a sua grande força. Meu irmão, a nossa grande força é o entendimento que temos da palavra de Deus. Esse entendimento nos capacita a fazer o mesmo que Moisés fez, que Josué fez, que Davi fez, que qualquer outro foi usado por Deus nas gerações deles. Agora estamos na nossa geração. Hoje nós temos que agir segundo aquilo que Deus fala em nós. A obra não é física, a obra é espiritual. A obra se faz por uma determinação consciente, firme no nome de Jesus e por crendo que vai acontecer. Nós, quando estamos em obediência à palavra de Deus, devemos saber que estamos marchando em nossa grande força, não é pequena. Agora, se na hora da batalha você se mostrar frouxo, você se mostrar covarde, incapaz, a sua força será pequena, diz a palavra de Deus. Quantas vezes nós temos capacidade para resolver aquele problema, mas o inimigo passa assim numa velocidade tamanha e põe o medo e a gente sente no coração. Aí parece desenho animado, o personagem está falando lá, a dentadura falando, mas ele nem está mais ali. Quer dizer, ele está falando, mas a fé não está mais aqui. Estão falando de nós mesmos e não vai acontecer. Na hora que formos entrar na presença de Deus, Jesus disse: entra no seu aposento e fecha a porta. Entra no seu aposento, lá no seu espírito, e na hora que sentir comunhão com Deus, não deixe nada entrar, que a porta está fechada, e naquela hora determine. Se você for usado por Deus para uma grande obra, você tem certeza, o Espírito Santo está lhe convencendo, vem aquela certeza, não banque o bobo, determine, em seguida pode louvar a Deus, adorar o Senhor e nunca mais pensar. Mas se não aconteceu, não.
está acontecendo, já aconteceu, porque eu determinei e essa bênção é minha em nome de Jesus. Muitas vezes, na hora que você tem uma grande vitória e não vigia, minuto seguinte você tem uma grande derrota. Então teve a vitória, obrigado Deus, a porta continua fechada para o inimigo para sempre, que marcha com a sua grande força, e ele diz: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Não fale de si mesmo, fale na justiça de Deus, naquilo que Deus abriu o seu entendimento, naquilo que Ele revelou, naquilo que outros já falaram e funcionou para eles, porque foram firmes, naquilo que Deus lhe deu para falar, fale, permaneça firme e determinado, porque você vai alcançar sua vitória. E pode haver, como no caso do Daniel, uma pressão maligna. 21 dias a resposta não vinha, mas Daniel não mudou as palavras, e de repente aparece um anjo mais poderoso, trouxe a resposta e disse: Daniel, você é um homem muito bem amado. E por que Daniel era bem amado? É amado por Deus aquele que tem os mandamentos e os cumpre. Se alguém me ama, João 14, 21, se alguém tem os meus mandamentos e os cumpre, este é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai. Daniel, você é um homem muito bem amado. Ô Maria, ô João, você que cumpre o mandamento, você é uma pessoa muito bem amada, mas muito bem amada. E ele disse assim: eu vim por causa das tuas palavras. Se Daniel tivesse mudado a palavra, 21 dias em consagração, e parecia que nada ia resolver. Meu irmão, a consagração pode durar 10 anos. Você para fazer o trabalho, a oração, mas volta no mesmo ponto: Deus, eu estou na batalha. Essa batalha é minha, eu quero mais instrução, eu quero que o Senhor mostre o que está me atrapalhando, eu quero que o Senhor me dê as palavras para falar, porque eu vou ganhar essa vitória, o Senhor vai ser glorificado nessa batalha. Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Não foi outro motivo que Deus mandou um anjo mais poderoso. O príncipe da Pérsia, desse atual país Irã, o demônio que dominava lá, que agora não domina mais parte alguma, já foram todos destronados. Você não tem que promover o demônio, não, porque tem um demônio que domina o Brasil, está amarrado. Tem um demônio que domina Portugal, está amarrado. Tem um demônio que domina a África, está amarrado. Quando Jesus os destronou, estão destronados. Eles estão agindo porque o povo de Deus não está assumindo o seu lugar. Aquele demônio que domina a minha família está dominando, que você não está assumindo o seu lugar, porque crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O manto da salvação já está sobre todos. Assuma, cresça na fé, não empreste a sua boca para o demônio, não entre em concerto com ninguém. Ananias e Safira entraram. Às vezes a pessoa entra em concerto com o traficante, com o cara que vende filme pornográfico, com aquele canal que põe safadeza no ar, e a pessoa fica ali: que coisa boa, para acabar com você, para te levar para o inferno, né? Pode esquentar bem a mão mesmo, que lá você vai pelar, vai pelar no fogo lá, você vai ver o que é bom amar essas coisas ruins. Então não tem que consertar-se com ninguém, ficar na palavra do Senhor Deus. E ele disse aqui: eu que falo em justiça. Se você quer ter o mesmo sucesso que Jesus teve, que os apóstolos tiveram, fale em justiça, não fale em derrota, fale segundo a palavra de Deus. O enviado de Deus fala segundo aquilo que Deus declara. Não seja um enviado falso, um mascarado, que fala o que é bom e fala o que é ruim, que promete fazer o bem e não faz, que diz que não faz o mal e faz. Não, eu sou servo de Deus, eu vou mudar, eu vou me emendar, eu vou me transformar. Eu que falo em justiça. Em outras palavras, se vocês quiserem ser usados por mim, fale em justiça, naquilo que já aconteceu, naquilo que Deus declarou, porque a obra já está completamente feita. Hoje nós temos somente que tomar posse da palavra aqui. E ele diz mais assim: poderoso para salvar. Meu irmãozinho, a mensagem que Deus nos dá, ela não tem defeito algum, não lhe falta nada. Deus jamais iria nos equipar com uma arma que mascasse. Às vezes a do homem masca, ele atira e não sai nada, lá o soldado, mas a nossa não. Quando nós falamos, Deus já está fazendo a obra, está concluindo, e nós obtemos a vitória. Então nós temos que estar cientes: a nossa palavra nunca deve ser usada de modo negativa, ela tem que ser usada como ela foi dada,
poderosa para salvar. Você vê que essa mensagem é tão grande, eu não posso passar. Aí no versículo 2 se faz uma pergunta a ele: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa uvas no lagar? Está comparando aqui como a batalha humana que existia naquela época, mas agora é espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, nos lugares celestiais, que já estão derrotados, que é só a gente usar a autoridade, exigir, e a obra é feita. Então faz essa pergunta: por que as vestes dele estavam manchadas, como as nossas têm que estar manchadas também, manchadas com as declarações de vitória. Derrotei essa força maligna, consegui essa bênção, abençoei o fulano. A gente só fala para Deus aquilo que nós estamos precisando. Oh, Deus, hoje eu não quero nem fazer pedido, eu quero te agradecer porque tal dia eu estava assim, tal dia uma pessoa estava, e o Senhor dirigiu os meus passos, lá cheguei, ministrei a bênção e aquela pessoa foi liberta. Eu estou aqui agora para agradecer o Senhor pelo que o Senhor fez. Continuando aqui a palavra: eu sozinho pisei no lagar. É uma palavra muito poderosa essa, meu irmãozinho. Jesus fez a coisa sozinho. Se ninguém está com você, se a sua mulher não vai com você, seu marido não vai com você, se os seus pais não vão com você nessa luta, se os seus filhos não vão, não tenha medo algum, porque ele foi sozinho. Não, o pai foi com ele, não foi. O pai o abandonou lá na cruz, virou as costas. A obra ele tinha que fazer sozinho. E ele gritou: meu pai, por que me abandonaste? Ele foi separado de Deus, ele morreu espiritualmente. Só depois que ele venceu o diabo é que o Senhor Deus declarou assim: tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. Vá sozinho que Deus vai te encampar como filho. E ele: sozinho eu pisei no lagar, fui lá sozinho. O que era o lagar? Era o local da batalha, lá no inferno. Quando ele desceu, estava lá Satanás, todos os príncipes das autoridades infernais, todos os demônios, e ele lutou com todos eles, não na base do chute, da rasteira, do golpe, do vale tudo, nada disso não. Ele lutou tirando deles o poder. Eles não entendiam, foram perdendo tudo, sendo despidos de autoridade, e quando despiu tudo que ele venceu, ele tomou a chave da morte e do inferno, o Espírito Santo desceu, reviveu Jesus, e naquela hora nos reviveu, ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. Tudo que temos e somos é com Jesus, e podemos confessar isso. É assim que pensa a nossa confissão: eu sozinho pisei o lagar. Se ninguém vai com você, vá sozinho na batalha, mas nós estamos do seu lado. E dos povos ninguém se achava comigo, não tinha quem estivesse ao lado dele. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. Era o dia da vingança do Senhor, está no versículo seguinte, porque o dia da vingança estava no meu coração. Ele queria fazer isso. O que Deus põe no seu coração, segure, porque você vai precisar dessa inspiração de Deus, desse entendimento, dessa força. Você vai pisar, você vai esmagar o poder maligno que tem lhe atormentado. Meu irmãozinho, a vitória é sua. Eu não sei o que o diabo fez com você, o que ele arranjou de mal para você hoje ser um desconcertado na vida. Deus já lhe deu toda a capacidade para você se consertar, para você ser uma bênção, para tudo quanto é mal passar e tudo se fazer novo para você, e você ser essa bênção completa. Voltando ainda ao versículo 3, esmaguei na minha ira, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura com a derrota do inimigo. Está escrito: foi vencido, foi vencido, foi vencido, foi vencido, foi vencido. O triste é quando Deus não pode escrever ali, porque você tropeçou, você jogou a toalha, você não resistiu. Resista. Mas missionário, então nunca vou morrer. O dia que morrer, que você tiver que morrer, você não vai precisar de um câncer, você não vai precisar de um acidente, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele pega o seu espírito e leva, e você vai na paz. Não colabora com o inimigo, não. Eu vi uma vez um cristão falar assim: mas eu não sou melhor do que ninguém. Foi coitadinho dele, eu sou melhor sim, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, fui santificado, me tornei propriedade de Deus, e eu vou fazer como Deus quer. Não imite ninguém nas suas palavras, ninguém nas suas atitudes.
a não ser o Senhor Jesus. Ele disse, eu vos dei o exemplo. Tudo isso aqui é exemplo de Jesus, para assim como eu fiz, façais vós também. Agora pula para o versículo de número 8. Porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e assim ele foi seu Salvador. Isso aqui é matéria nova. Ele sabia que nós seríamos o seu povo. Ele sabia que nós hoje estaríamos reunidos como povo de Deus, que valeria a pena o sacrifício, porque o Senhor dizia, isso é que ele ficava confessando, pensando em mim e você, pensando naqueles que o diabo usou e abusou deles, certamente eles são meu povo, são, e ele pagou o preço, filhos que não mentirão, não minta. Deixar de fazer a obra de Deus é mentir. Eles vão continuar fazendo a minha vontade e de por todo mundo pregar o Evangelho. Nós não temos que brigar com religião de quem quer que seja. Isso não nos toca. Nós temos uma comida melhor. Vai tirar o osso da boca do cachorro, acontece, ele morde com você. Pega um pedaço de carne e joga lá. Ele deixa o osso e vai lá. Você pega o osso e joga fora. Você mostra o que Deus está fazendo, que a sua família está precisando ser salva. A humanidade está precisando ser salva. Filhos que não mentirão, está bem escrito aqui, assim ele foi seu Salvador. Eu vou, porque eles não vão mentir, eles não vão me desprezar, eles vão assumir o lugar deles em mim. Vamos orar? Pai, é muito lindo ouvir o Evangelho, a tua palavra. Receber a revelação, Deus acordar para a verdade. Pai, nós queremos ser os filhos verdadeiros que não mentem, que tem a Ti como Salvador. A Tua confissão, Jesus, que dominava o Teu coração, valeu. Obrigado pela obra, obrigado por acreditar em nós e por nos transformar e nos dar o poder para fazer a Tua vontade. E por causa disso eu repreendo essa doença que anda cercando a vértebra da coluna dessa pessoa e lá no disco. E eu digo agora, demônio da hérnia do disco, demônio da infecção, da inflamação, da artrite, da artrose, de qualquer mal, saia em nome de Jesus. E você diz, amém. Glória a Deus. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Começou com uma dormência, assim nas pontas dos dedos, debaixo dos pés, uma dor insuportável para pisar, para andar. Fiz os exames, disse que era osteoporose e artrose e artrite. Os ossos já é todo furadinho, todo gasto. Além disso, ainda tem um bico de papagaio e o tal de hérnia de disco. E uma dormência muito forte nas pernas, por isso atrapalha a gente andar. A artrite e a artrose são consideradas doenças reumáticas. Na prática, essas enfermidades atingem o sistema locomotor, afetando ossos, músculos, articulações e coluna vertebral. Segundo o Ministério da Saúde, o problema afeta cerca de 12 milhões de brasileiros. Ela chorava tanto que ela falava, meninas, vem fazer massagem. Aí a gente ia fazer massagem até melhorar. Aí quando melhorava, a gente ficava olhando para ela, dormindo. Quando era o outro dia, acontecia a mesma coisa. Aí a gente começou a assistir o show da fé. Enedina crê e a fé traz alegria ao coração dela. Logo vem o desejo de se tornar uma patrocinadora. Há muito tempo eu tenho essa vontade, mas eu não consigo pegar os números de telefone que ele passa pra gente. Ele passa o site, ele passa tudo. De primeiro porque eu não sabia ler, agora eu sei ler e escrever. Mas a minha lista é curta, não dá pra ver. Agora eu consegui, porque eu falei com ele e recebi lá na igreja mesmo o boleto para me poder fazer o pagamento. Nossa irmã é visitada pelo Senhor durante a reunião dirigida pelo missionário R.R. Soares na manhã do dia 12 de novembro de 2014 em Brasília. Ué, Soares, você já veio aqui 2 vezes antes e eu, para mim, isso sempre tem um atrapalho, sabe? Eu não vou.
Como foi dessas vezes, foi os ônibus. Eu não sei o que os rodoviários de Brasília têm contra o meu ministério. Toda vez que eu anuncio vir para cá, eles fazem uma greve. Eu levantei de madrugada, eu digo, eu chego lá hoje de qualquer jeito. Saí daqui 4 para pegar, cheguei lá 8 horas. Aí eu consegui. Quando eu entrei na igreja, eu já senti aquilo ali dentro, sabe? De aqui nos meus ombros, tudo maneirou. Agora, queridos, vamos ficar de pé que eu vou fazer oração agora. O que Deus vai fazer aqui hoje? Aquilo que Ele prometeu. Para quem que Ele vai fazer? Para aquele que crê. Eu fui recebendo bênção, a dor foi desaparecendo. Quando eu levantei, eu já não sentia nada mais nas pernas. Eu fui lá na frente, né? Quando eu cheguei lá na frente, subi, falei com ele. Seu nome é qual? Enedina. O que Deus fez? Deus curou minhas pernas, que está dormente há mais de 15 anos. Mais de 15 anos? Você andava normal com ela ou não? Não, porque além da dormência, é uma dor muito forte. Como é que você andava, Enedina? Sim. E agora? Agora estou bem. Olha que coisa linda, pessoal. Mais de 15 anos. Deu do dia que eu estive lá, eu não dormia, durmo toda noite. E não preciso dos meus bichinhos lá mais, lá, amassando minhas pernas. Ela não reclama de dor, ela não chama mais a gente para fazer massagem. Tudo ela quer fazer sozinha. Não podia varrer, ela pediu pra gente varrer pra ela. Agora ela pode abaixar, pode varrer, andando bem, alegre, muito sensacional, vamos dizer assim. Tô andando normal agora, graças a Deus. Tanto que quando eu cheguei no meu serviço, o pessoal, eu andando, brincando, conversando, você tá diferente, o que que foi? Eu digo que eu tô feliz. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Ô, irmãos, eu passei o ano passado provações. Era eu marcar que ia Brasília, os rodoviários faziam greve. Parecia que o presidente do sindicato era contra a gente. Não era pura coincidência. Mas você vieram só de casa 4 horas da manhã para chegar lá. E a reunião começava às 9. E valeu a pena, valeu. Foi curado. Sempre vale a pena. Nós estamos precisando de aprender mais de Deus e de pôr em prática o que nós já aprendemos. Porque Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Às vezes Ele chama uma pessoa para ela ser patrocinadora. Não, eu não posso. Mas, meu irmãozinho, se Deus lhe chama... Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz que é Ele que dá a semente ao que semeia. Se Ele não chama, não vem, porque Ele não deu a semente, mas se chama, vem. E naquela quantia, se Ele falar que é 200, só é 200, que é 500, é 1000, é isso aí. E se Ele falar que é só 100, é só 100. Hoje, agora, você que já sentiu de Deus ou está sentindo, pega o papel. Se você não sabe preencher, os obreiros preenchem para você, emprestam um caneta se você quiser. Olha... Hoje é seu dia. Ele está dizendo, escreva a sua família, aquela pessoa, a sua fonte de renda. Não deixa para amanhã não. Pega agora, preencha, destaca, porque eu já vou levar para a minha consagração. E o que estiver na sua vida é para o seu banco depositar. E olha, esse mês de abril foi terrível. Eu espero que agora em maio nós acertemos, porque faltou muita gente. Os feriados atrapalharam a gente, mas já começou com feriado, misericórdia de Deus, mas está amarrado em nome do Senhor Jesus. E o que eu posso fazer, missionário? Aquilo que Deus fala ao seu coração. Se você perdeu o boleto e não pode, não sabe como vai depositar, anota a nossa conta, vai lá e pisa na cabeça, lá é o seu lagar, vai lá e pisa na cabeça do bicho, ó demônio, você não vai me enganar não. Está com associado atrasado, dízimo atrasado, fez um voto, não cumpriu, pode fazer um voto. Vai em qualquer agência do Bradesco e diga, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, na conta 29-315-6 só isso. A agência 3378-2 do Bradesco, e a conta 29-315-6. Quando ele passar na máquina dele, já sai o nosso nome ali, sem que você fale o nome da igreja. E no Banco do Brasil, a agência é 0101-5. 0101-5, conta 62-120-X. 62-120-X. E de qualquer lugar, inscreva-se agora pelo telefone, Rio é 2141-3510, 0 prestadora 21, 2141-3510, São Paulo é 3352-5870,
33 52 58 70, 0 prestadora 11. E o site é ongrace.com, www.ongrace.com, e o Facebook, Missionário Soares, ou então, quem nunca abriu, www.fb.com/missionário R.A. Soares. Vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, como fazer para contar um testemunho se eu sou muito tímida para falar em público? A senhora só falou diante de uma câmera. Acabou a timidez, agora você pode vir diante de todos os olhinhos aqui. Quer dizer, a senhora parecia um artista ali, falou tão firme. Meu irmão, a timidez é um demônio. Deus não nos deu esse demônio, não. Se você é tímido, para com isso. Aí eu sou tímido, então Deus, eu vou ser uma pessoa que realmente não tem mais timidez. Eu vou ser aquela pessoa que só quer que eu seja e Deus vai lhe dar essa vitória. Segunda pergunta. Missionário, o que posso fazer para ajudar os meus irmãos que são perseguidos em outros países por causa da fé? Nós temos só que orar por eles. Deus sabe exatamente o que fazer. É lógico, dói ao nosso coração saber que estão matando irmãos nossos em Cristo pelo único crime, amar Jesus. Mas Deus sabe, tudo está na mão de Deus. Deus sabe por que nos colocou aqui e o que nós devemos fazer. Nós estamos com um trabalho lindo, até em países onde não se pode pregar livremente, mas Deus está fazendo um trabalho bonito ali, nos usando. E tem mais a caminho. Glória a Deus por isso. Por falar nisso tudo aí, vamos agora ver... deixa eu, antes de eu chamar Abrindo o Coração, se você não está lendo esse livro, meu irmãozinho, goste de você um pouquinho. Se esse livro não prestar, repreenda o missionário e pode dizer, o senhor foi um enganador missionário. Mas se ele prestar, faça oração por mim. Aqui o Show do Povo, aqui com a Dona Eliana, ali tem os filmes, tem Midinho Novo ali, tem o CD dos cantores. Depois do culto você faz uma visita à Dona Eliana ali, que ela vai ficar muito alegre, lhe dar um sorriso e lhe atender bem. No Rio, no Tem Tudo, é do lado da igreja, em Campos do Goitacazes, na entrada. De qualquer lugar você acessa pelo telefone 0 prestadora 21 21 41 5100, 21 41 5100, ou no site spovo.com.br, e vamos abrir o coração. Missionário, sou casada há 28 anos, tenho muitos filhos, mas sempre tive problemas por ser apaixonada por outro homem, também casado. Tenho nojo do meu marido, principalmente depois que eu descobri que ele abusou da minha irmã de 12 anos, que morava conosco. Por causa de todos esses problemas, eu me entreguei à bebida. Missionário, o que faço da minha vida? Devo me separar do meu marido? Cria juízo, mulher. Está demônio habitando, agindo aí, tá uma panelada de demônio aí. Parece até aquela comida espanhola que tem tudo quanto é fruto do mar, só tem demônio na sua família. Muda esse negócio, põe só o anjo de Deus aí, palavra de Deus. Você vai se purificar, vai ver que essa paixão é uma maligna coisa, mas deixa o homem com a mulher dele lá. O seu que já fez essa coisa errada, cada dia vai ficar coisa pior se você não se levantar. O lagar é seu, vai lá e pisa com a palavra de Deus que você vai ser vitoriosa. Deus chamou vocês para uma vida perfeita e não para uma vida de derrota. E vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Por falar em tanta vitória, nós vamos agora ver uma pessoa contar da nossa TV. A fila está grande, mas todo mundo está querendo dar o testemunho que a nossa TV fez na casa dele. Daqui um dia nós estamos precisando até ter um programa só da nossa TV na HIT, que é para a pessoa poder ver tudo que Deus está fazendo. Roda esse testemunho em nome de Jesus. O que nos motivou a nossa TV, a nossa casa, foi que a gente assistia Band, né? Aí, aquela sede, sabe, de ouvir mais a palavra, de escutar mais a palavra, aquilo chegava a arder no coração. Tem que abrir a visão para esse meio de comunicação, através da vida do missionário, da Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Para levar essa bênção dentro do lar. Eu creio que o demônio está com a seta no mundo, enviada para toda a família. O objetivo é a família, destruir a família. Deus também está com a mão estendida a todo momento. Ele não vai desistir. Nós temos essa oportunidade hoje aproveitar mais a palavra de Deus.
Nós nos colocamos no nosso sofá para assistir a nossa TV, um culto, sendo missionário, sendo qualquer outro pastor que está ministrando a palavra, o poder de Deus está ali, através da televisão. A nossa TV hoje tem 10 canais e nós vamos chegar a 15. Eu contratei lá fora 5, que são dos melhores do mundo, depois você vai saber disso e quando chegar. Mas, olha, tem um canal das igrejas, agora vamos ao canal das igrejas 2. Ali tem os nossos pastores pregando a palavra 24 horas por dia. Tem um canal dessa igreja, tem um canal da oração, canal da juventude. Tem um show da fé do dia, repetido 24 vezes, você nunca perdeu o show da fé. Tem um canal Show da Fé dos anos anteriores. E canal, são 10 canais. E o da Bíblia é o último agora. Veja um pouquinho como esse canal é importante. Você chegou em casa cansado, assim, triste, chateado. Começa a escutar a leitura da Palavra de Deus, aquilo ali lhe levanta. Roda um pedacinho para nós. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram. É o Cântico de Débora, que é muito profético, mas é tudo a Bíblia Sagrada, do Gênesis vai até o Apocalipse, volta. Nós estamos cada dia colocando mais, agora estamos chegando já em Esdras e vamos chegar breve ao Apocalipse e só coisa boa. Missionário, mas tem que pagar uma mensalidade, mas meu irmão, 3 adultos fazendo um lanche numa lanchonete estrangeira gastam mais do que todo mês você pagaria pelos quase 60 canais. Você paga 59 em quebradinho. Deveria ser 200. Se não fosse de fé, se o motivo fosse lucro, a gente estava cobrando 200. E isso aqui, estamos num aperto, mas nós estamos vencendo em nome de Jesus. Você ainda não tem? Preencha aqui hoje. Sua família precisa. Como esse rapaz disse, a vida muda completamente. E você precisa... E de qualquer lugar, ligue para nós. Rio, o telefone é 3265-5000, prestadora 21. 3265-5000. São Paulo, 2126-5888. 2126-5888. E o site é nossatv.tv.br. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. A gente ora com vocês e continua pelo povo que está em casa, continua orando com vocês. Feche os olhos. Pai, primeira oração. Eu e os meus irmãos estamos orando por quem está em casa, em outros países, em outros estados, em outras cidades. Onde estiver uma pessoa doente, envia agora o teu poder e cura completamente essa pessoa. A nossa fé está unida, Pai, para jogar por terra todo o poder maligno, pois eu agora repreendo essa operação do inimigo, eu repreendo essa pressão que está na cabeça e digo, saia em nome de Jesus. Não tem nada errado em dizer a verdade. Um elo de amor disponível em DVD.